Oi pessoal, aqui fala o engenheiro florestal Cláudio Santana, trazendo mais um vídeo do nosso canal Florestas Secundárias. O tema desse vídeo é espécies nativas e o paisagismo. Frequentemente, a gente que é profissional da área se depara com questionamentos a respeito do uso ou não de espécies nativas no paisagismo, por que são usadas espécies exóticas, por que não há tantas nativas. Bom, há uma série de questões técnicas implicadas, a coisa não é assim tão simples, e nesse vídeo eu não quero muito entrar nesse detalhe, isso não cabe nesse vídeo. A minha ideia aqui é destacar as espécies nativas e como elas podem ser úteis dentro do paisagismo, como elas podem se integrar à cidade, como elas podem se integrar a outras formas de vegetação, outras disposições da vegetação na paisagem. Essa é a ideia desse vídeo. Seguindo em frente, a gente faz uma pequena definição do que é espécie nativa e exótica. Eu poderia abrir essa definição de exótica para exótica invasora, para exótica não invasora, para ruderal, para naturalizada, mas isso vai ficar para uma outra ocasião. Nesse vídeo eu vou simplificar um pouco as coisas. Uma espécie nativa é aquela que ocorre naturalmente em um determinado local. Deve sua presença na área à sua própria capacidade de dispersão e competência ecológica. Ela é resultado de milhares de anos, milhares, milhões de anos de evolução em conjunto com um determinado ambiente, um ambiente abiótico, solo, clima, topografia, interação com a fauna, no caso, coevolução também com o meio biótico, coevolução em conjunto com outras espécies vegetais dentro da sociologia vegetal. E dando como um exemplo, essa plantinha, para quem a setinha aqui está apontando, que é a jacitara, que, por incrível que pareça, é uma palmeira. É uma palmeira trepadora. E, em contraste com a espécie nativa, a espécie exótica, que é o oposto, é uma espécie que não ocorreria naturalmente numa determinada região geográfica. E essa espécie necessita do transporte humano, de forma intencional ou acidental, para uma nova região. E, de acordo com as condições que essa espécie vai encontrar, ela pode ou não se tornar um problema. Algumas espécies exóticas são introduzidas intencionalmente para fins paisagísticos, para fins de alimentação, finalidade econômica, como o eucalipto, que foi trazido do outro lado do mundo, trazido da Austrália, ou a nossa mais conhecida leucena, Prosaica leucena, uma árvore da América Central, uma capacidade imensa de produção de frutos, de sementes, quase 100% de germinação das sementes, uma capacidade imensa de causar problemas, fonte de algumas oportunidades também. Mas enfim, a gente tenta aqui então traçar essa linha entre nativas e exóticas. Outro conceito importante, o que é paisagem? É uma coisa um pouco simples, um pouco óbvia, mas que a gente nem sempre atenta. Paisagem são todos os elementos que a gente observa numa visada, numa passada de olho, como a gente consegue observar aqui nessa imagem à esquerda, que é uma vista da Zona Oeste, a partir da Serra da Capoeira Grande, onde a gente observa uma série de elementos naturais, elementos construídos. A gente vê aqui a cidade se expandindo, a vegetação remanescente, outros maciços montanhosos do entorno, o céu, os vários elementos que a gente consegue observar numa visada.
O paisagismo, então, ele vem a ser a integração entre o homem e a natureza. Vamos dizer que seria uma manifestação artística da natureza. É uma reinterpretação do homem, né, com a sua visão sobre a natureza, trazer o elemento natural para perto de si. Isso vai se manifestar em elementos construídos. Eu não sou paisagista, eu não sou arquiteto, eu não sou urbanista. Estou falando isso tudo muito superficialmente. Mas é uma forma da gente, o paisagismo é uma forma da gente trazer a natureza para perto da gente por uma série de razões. As plantas, o elemento natural, ele cumpre funções. Isso já foi falado em outros vídeos do canal. Cumpre função hidrológica, função de infiltração de águas, função de redução de temperatura, função visual. A cidade ela é árida, a cidade é cinza, a cidade é metálica, a cidade tem vidro, a cidade tem concreto, a cidade é agressiva. A natureza vem quebrar essa agressividade. Então a gente manifesta isso através da construção de praças, de parques, jardins, implantação de bosques, arborização urbana. E a gente poderia até expandir esse conceito, uma coisa que a gente vai falar em outros momentos aqui nesse canal. A gente pode falar em florestas urbanas, o conjunto de todas as vegetações urbanas, naturais e construídas, vegetação urbana, o manejo de paisagens, que é a integração de todos esses elementos nessa visada que a gente faz, essa noção que a gente tem do recorte, esse recorte espacial, todos os elementos que estão dentro desse recorte, água, vegetação, cidade, enfim. Isso é um tema que abre um leque imenso de possibilidades, abre uma discussão muito bacana e a gente vai tornar a falar sobre isso. Registrem isso, coloquem na agenda de vocês, marca naquele quadrinho. Alguns exemplos de elementos construídos dentro da concepção do que é o paisagismo. Aqui a primeira imagem, sempre olhem para o ponteirinho verde, é uma praça localizada na zona norte do Rio de Janeiro, Praça Ramos Figueira, muita gente conhece como Praça Berlim, um ponto de encontro da população no prosaico bairro carioca de Olaria, onde uma vez ao mês ocorre um concerto de chorinho, já que essa praça se encontra a pouco mais de 100 metros da casa onde Pixinguinha viveu seus últimos 20 e poucos anos nesse planeta, nessa galáxia. Isso é uma praça, um local de lazer, com alguma natureza. A gente vira aqui para a esquerda, a gente vê um grande parque urbano, a Quinta da Boa Vista, integrando vegetação, integrando água, integrando locais de passagem, áreas de lazer, áreas que quebram a monotonia visual, ilhas, rochas. A gente descendo aqui para o canto inferior esquerdo, a gente vai ver um exemplo de jardim. No caso, isso é um jardim de pedra no Parque do Inhotim. Todas as imagens desse slide foram capturadas na internet, não são de minha autoria, ok? E eu não estou requerendo qualquer direito autoral sobre elas. Enfim, continuando aqui na nossa imagem da esquerda, um exemplo de jardim, um jardim chama-se jardim de pedra. A gente tem aqui uma vegetação que é basicamente exótica, é uma dracena pata de elefante, se é o que está me parecendo aqui na foto. E aqui no canto inferior direito, a arborização urbana, que é um outro elemento, uma outra manifestação do paisagismo, a colocação do elemento árvore, o elemento arbóreo na cidade, cumprindo aquelas funções que a gente fala, de sombreamento, bem-estar.
gerando também conflitos de acordo com a configuração de cidade em que ela tiver em que esse elemento tiver inserido. E aqui um exemplo magnífico, um exemplo esplêndido. Essa foto aqui, inclusive, tem o caminho aqui embaixo dela, a fonte. Parque Brigadeiro Eduardo Gomes. E eu acredito que uma boa parte dos cariocas e muita gente que vai assistir esse vídeo não sabe que o aterro do Flamengo tem um nome oficial, que é Parque Brigadeiro Eduardo Gomes. O aterro do Flamengo ele integra todas essas concepções mostradas no slide anterior, une espécies nativas e espécies exóticas no mesmo projeto paisagístico. Existem maciços de espécies, existem bosques, existem locais para lazer, como a gente observa aqui, as várias quadras de esporte. Aqui mais abaixo a gente consegue ver uma coisa que é incrível aqui na cidade, que é uma pista de aeromodelismo. A Marina da Glória, aqui à esquerda, é um dos parques mais magníficos do mundo. E, afinal, por que espécies nativas? Bom, espécies nativas têm um histórico de coevolução e interação com a fauna de milhares de anos. A gente pode estender isso até para milhões de anos. Aqui na imagem a gente está vendo um Bactris setosa, uma palmeira típica de áreas úmidas, tá? Frutos altamente atrativos para a fauna. Nunca provei. Há quem diga que são frutos muito bons, muito gostosos. Não é muito fácil alcançar esses frutos, essa quantidade de espinhos, mas vamos adiante. Ao utilizar espécies nativas no paisagismo, a gente tem a chance de fazer a integração desse elemento introduzido pelo homem com outros remanescentes nativos. A arborização urbana, por exemplo, pode funcionar como corredores para a fauna, praças podem funcionar como aquele termo em inglês, os stepping stones, os trampolins de fauna, locais onde a fauna pode fazer o descanso e partir para outros pontos. Muitas dessas espécies nativas são espécies úteis também ao homem. É claro que a gente não vai pensar em visitar uma praça para arrancar casca de aroeira, que infelizmente é uma prática muito comum, mas lembrar que muitas dessas espécies são úteis justamente por darem esse suporte à fauna, não só a fauna que a gente percebe de uma maneira mais visual, como pássaros, mas também a uma fauna de menor porte, como insetos. Abelhas nativas sentem muita falta das espécies de plantas nativas para se sustentar. E, em última instância, são uma forma de apoiar a conservação da biodiversidade. E aí a gente já pode pensar até em elementos que vão mais além do paisagismo, pensar, por exemplo, em um jardim botânico que está inserido dentro de uma cidade, certas unidades de conservação que a gente tem aqui na cidade do Rio de Janeiro, unidades de conservação de maneira geral, que servem como importantes pontos de apoio à conservação da vida silvestre, flora e fauna, dentro de uma cidade, uma megalópole como o Rio de Janeiro. Eu falo muito do Rio de Janeiro, eu vivo no Rio de Janeiro, trabalho no Rio de Janeiro, mas quando eu falar Rio de Janeiro, você que mora em São Paulo, entenda a cidade de São Paulo. Eu falo aterro do Flamengo, entenda Parque do Ibirapuera. Quem mora em Belo Horizonte, entenda Lagoa da Pampulha, ok? Entenda em Otim, quem mora em Minas, quem mora mais para o interior de Minas. E por que não se usam tantas nativas? Eu coloco aqui, eu tentei resumir em duas
grandes motivações. Uma das razões de não se usar nativas. A gente não tem a silvicultura muito bem equacionada, a gente não conhece muito bem a silvicultura dessas espécies. Como nem sempre a gente sabe como fazer mudas, tempo de vida, velocidade de crescimento. A planta em ambiente urbano tem um comportamento diferente da planta no seu ambiente natural. A planta vai ter comportamento diferente só dela se situar dentro ou fora de floresta, mesmo no ambiente natural. Imagine você essa planta sendo retirada da vida selvagem e colocada num concreto quebrado, um solo pobre, alta concentração de CO2, ilhas de calor, pouca umidade, pouca infiltração, o comportamento vai ser diferente. Então, a seleção das espécies para utilização no paisagismo, em áreas urbanas, acaba sendo um filtro que nos leva muitas vezes a utilizar espécies exóticas. Mas é necessário mais e mais se aprofundar os estudos em espécies nativas. Uma outra razão, talvez, para espécies nativas é a falta de disponibilidade do ponto de vista comercial, principalmente por causa da baixa demanda. Isso acontece muito por conta do desconhecimento das pessoas. Muita gente que constrói sua casa, quer fazer um jardim, tem um pouco mais de espaço, vai acabar optando por plantas mais conhecidas e encontradas facilmente em qualquer hipermercado. A moda hoje são as suculentas. A gente tem orquídeas exóticas, muito bonitas, já alvo de melhoramento. E para as espécies nativas, muitas vezes a gente não tem essas plantas melhoradas, essas plantas com maior atratividade. E muitas vezes, quando nós temos essas plantas, o extrativismo predatório acaba substituindo a pesquisa e o comércio legal, o comércio regular dessas espécies. Eu usei o termo pouca demanda comercial, mas talvez seja mais interessante falar em um pouco enquadramento dessas espécies no jogo do dinheiro, né? No enquadramento aí do comércio. Então a gente parte para falar de algumas espécies nativas que são utilizadas ou deveriam ser mais utilizadas. Um primeiro exemplo aí, a planta que dá o nome ao nosso país. Nós somos brasileiros porque nós comercializávamos pau-brasil. Brasileiro é comerciante de pau-brasil, não é quem nasce no Brasil. Agora é, né? Mas a etimologia de brasileiro é comerciante de pau-brasil. E já existia brasileiro antes de existir o Brasil. Tinha brasileiros que comercializavam pau de tinta indiano. A Cesalpínia que existe, a Cesalpínia sapã, que existe na Índia, que os portugueses exploravam para tinturas, bem menos produtiva que o pau-brasil. A beleza da tinta do pau-brasil foi também a sua condenação. Hoje a espécie tem sido mais e mais reabilitada, em um esforço que começou talvez 50, 60 anos atrás, com o professor Roldão, da Federal Rural de Pernambuco, que reabilitou uma espécie quase extinta, lutou para que essa espécie fosse colocada de novo no imaginário da população. A gente que hoje vê o pau-brasil, fala tanto do pau-brasil, não faz ideia que o pau-brasil tinha sido esquecido em meados do século XX. E o professor Roldão, alguns amigos meus vão lembrar muito do professor Roldão falando sobre pau-brasil, lá em Cabo Frio, em 1991, ele reabilita essa espécie e defende o uso dela no paisagismo. E aí o pau-brasil começa a ser novamente propagado, reproduzido, conservado. E essas fotos mostram o uso do pau-brasil em diferentes situações de paisagismo.
Uma espécie que é bastante utilizada, até muito comum no uso paisagístico, e não à toa, porque é uma espécie de imensa beleza, até sem folhas ela é bonita, como a gente observa aqui, é a paineira rosa, ceiba especiosa, uma espécie que perde suas folhas completamente. Isso é parte da beleza, né? É parte do atrativo, perder completamente suas folhas, alterar a paisagem no entorno, no momento da sua frutificação. Sua frutificação também não é convencional, os frutos têm um algodão, uma paina. Aliás, o algodão é um parente dela, um primo distante. Paineira rosa, uma outra espécie bastante utilizada. Essas fotos todas são minhas, fotos de minha autoria. Essa outra foto aqui, embora pareça uma foto profissional, modéstia à parte, é minha. Tirada na linda Alameda das Sapucaias, da Quinta da Boa Vista, onde fica o Museu Nacional, foi a residência dos imperadores do Brasil. Museu Nacional transformado em cinzas, atualmente em fase de reconstrução. E nós estamos, nesse momento, exatamente nessa fase aí. Essa foto é de 2 anos atrás, mas nós estamos nesse momento aqui. A floração das sapucaias. Lecites pisones, uma espécie nativa, muito querida da família imperial. Há quem diga que se a monarquia continuasse a exercer seu poder no Brasil, a árvore nacional seria a sapucaia, e não o pau-brasil, que na verdade é a árvore nacional informalmente, né? Não existe qualquer instrumento legal que afirme que o pau-brasil é a árvore nacional, a não ser no nosso sentimento. Eu sugiro sugiro vocês procurarem saber sobre a história da sapucaia e do pau-brasil também. E um detalhe aqui, do lado direito aqui, embaixo do nome da planta, a gente vai ver 2 flores de sapucaia, que são discretas, são pequenas e praticamente desaparecem por baixo dessa cor rósea maravilhosa, que não é das flores, é de brácteas, é de folhas modificadas. A grande sacada, o grande atrativo da sapucaia não são flores, são folhas modificadas com essa linda cor, essa tonalidade do rosa, essa paleta de cores do rosa. Uma outra espécie que muita gente não conhece e que tem um potencial gigantesco para uso em paisagismo e arborização urbana, e bosques e praças, é a grumichama, Eugênia brasiliensis. Vocês podem observar na minha mão um fruto, mais ou menos com aparência e tamanho de uma jabuticaba, mas tem mais de um caroço. Sabor entre uma pitanga e uma jabuticaba, um sabor único, uma planta uma fruta muito saborosa, muita gente não conhece. Esse indivíduo aqui foi plantado de forma voluntária no bairro de Olaria. E essa foto aqui ilustra bem como é uma espécie capaz de coexistir com fiação aérea, uma espécie que, a despeito de uma gola pequena, essa gola não foi construída para essa planta, essa gola foi aproveitada, é uma espécie que, pelo seu porte, consegue se adaptar a esses pequenos espaços, não obstrui a passagem do pedestre na calçada, e é da família Myrtácea, que tem diversas espécies com esse perfil e que deve ser mais explorada dentro da cidade. Outra espécie, essa já com copa larga, um porte um pouco maior, uma espécie que demanda um espaço próprio, grandes espaços, o Erythroxylum decidum, Erythroxylácea, mesma família do Erythroxylum coca, de onde se extrai a famigerada cocaína, espécie
infelizmente, né, é a mais famosa, mais infame da família, mas não é o caso dessa. O Erythrocylum decidum é uma espécie bem mais inocente e que tem como grande característica a produção desses frutinhos aqui que vocês veem aqui na foto à direita, que o marcador está indicando. Frutos extremamente atrativos à fauna, principalmente a avifauna, espécie altamente recomendada para plantio na cidade. Os lindos ipês brancos que estavam floridos até recentemente, essas fotos inclusive são muito recentes, foram tomadas nas proximidades da prefeitura, da sede da prefeitura do Rio de Janeiro. O ipê branco é uma espécie de floração tão linda quanto efêmera. Em poucos dias essa imagem tão bonita se desfaz, mas enquanto ela está florida, a gente consegue tirar umas fotos bonitas pra caramba, né? Um grupo que devia ser mais explorado, inclusive comercialmente, inclusive economicamente, são as palmeiras nativas. Eu não destaquei uma única espécie, não destaquei uma só espécie, mas aqui a gente vê, sigam o marcador, a aricanga, aqui à esquerda, palmeira do gênero Geonoma, típica de subbosque, de florestas bem conservadas. Canto superior direito, o guriri, a Lagoptera arenaria. Essa é uma das poucas fotos minhas, uma das poucas fotos dessa apresentação que não é minha, que é uma palmeira fixadora de duna de restinga, que tem sido utilizada no paisagismo nessas regiões de litoral e que tem que ser mais e mais usada, que é uma espécie, inclusive, uma espécie chave para restinga, uma espécie nucleadora, uma espécie alicerce, uma espécie importantíssima quando você quer reconstruir uma restinga. Aqui, mais ou menos no meio do slide, a gente está vendo o gerivá, uma palmeira. Essa aqui já é amplamente utilizada em paisagismo. Dessa aqui a gente não pode reclamar, não pode se queixar. Muito adequada para o paisagismo, crescimento muito satisfatório, bom desenvolvimento, boa sobrevivência dentro de cidade. É uma das melhores palmeiras para se plantar dentro de uma cidade. E aqui mais abaixo a gente tem o famoso, quase status de lenda, palmito jussara, né? O Euterpe edolis, o palmito da Mata Atlântica, quase extinto do ponto de vista comercial, espécie que sustenta uma cadeia alimentar, uma espécie que é base de cadeia alimentar, sustenta um conjunto de fauna imenso, uma das espécies com maior quantidade de conexões com a fauna. Uma espécie que a gente encontra muito em jardins, uma herbácea, a gente já não está falando mais de árvores, íris da praia, Neomarica cerúlea, tem outras neomáricas, Neomarica nortiana, tem a Neomarica amarela, que o nome científico me foge agora. Elas têm um potencial de uso imenso em paisagismo, como a gente vê aqui no detalhe aqui à esquerda, parte inferior do slide. Belíssima, crescimento rápido, se reproduz por semente, se reproduz principalmente pela propagação vegetativa, e é uma espécie que precisa ser usada também na recuperação de áreas degradadas. Você pode criar cordões de contorno, conter processos erosivos, utilizando essa espécie, ou isoladamente ou em conjunto, e ela já tem esse potencial conhecido desde a década de fins da década de 1940. Essa espécie ela já é estudada para finalidade de recuperação de áreas degradadas, muito antes de recuperação de áreas degradadas ser vista como uma coisa urgente. Quer dizer, o imperador Dom Pedro II achou isso urgente em 1860, né? Mas acho que a gente esqueceu isso depois dele e só foi retomar essa
essa urgência, essa premência em meados da década de 1960. Mas já em fins da década de 1940, já havia estudos mostrando que a Neomárica, uma espécie do gênero Neomárica, eram extremamente úteis na contenção de processos erosivos. Outra espécie bastante interessante, que a gente vê em muitos jardins, até crescendo espontaneamente. Eu, por muitos anos, julguei que isso fosse uma espécie exótica, talvez me enganando pelo nome, cana índica. Mas o biru-manso, ou cana da Índia, é uma espécie nativa. É uma espécie da América tropical. E muito utilizada, já conhecida das pessoas, resistente a alagamento. E além do uso paisagístico, pode ter outros usos também, como a gente vai ver mais à frente. É uma planta atrativa para entomofauna, para fauna de insetos, bom crescimento, uma espécie importante quando a gente fala em projetos de restauração em áreas mais úmidas, áreas brejosas, e tem que ser lembrada. Recuperação, paisagismo não se faz só com árvore. A gente faz com herbácea também. Em alguns locais, as herbáceas têm que ser priorizadas em relação às arbóreas. Caso de brejos. Vamos adiante. Aqui eu me estendi um pouco mais porque eu quis falar da família Bromeliácea. A planta da esquerda é uma bromeliácea bastante comum em residências, em jardins, Quesnelia quesneliana. Bromeliáceas, no geral, são plantas muito rústicas, flores muito bonitas. A própria folhagem pode proporcionar composições, coisas que vão além da minha área de atuação e do meu conhecimento, já que, como disse, não sou paisagista. Muitas bromélias têm as flores coloridas, podem contrastar com outras plantas. Na natureza são espécies-chave, podem fornecer alimento, fornecer água, porque algumas bromélias têm reservatórios, fornecer abrigo, e são locais até de reprodução, no caso de alguns insetos, muitos mosquitos silvestres, inclusive mosquitos transmissores de doenças silvestres, fazem seu processo de reprodução em bromélias, o que não é de forma alguma motivo para exterminar bromélias, como o pessoal andou fazendo aí nos surtos de dengue, nas epidemias de dengue. Isso é uma questão de desequilíbrio. E até alguns anfíbios são capazes de se reproduzir dentro de bromélias, como a gente vai ver. A bromélia mais famosa é o abacaxi, que inclusive é muito bonita para uso como paisagismo. O problema é que a gente sempre acaba comendo ela no final. Algumas outras têm uso medicinal, como a bromélia antiacanta, por exemplo, que fala-se que pode-se fazer xarope com os frutos, soltar catarro, que aliás é uma coisa que o abacaxi também faz, uma propriedade do abacaxi também. A bromelina, uma enzima presente nos frutos de algumas bromélias, tem propriedade emoliente. A gente não amacia a carne com suco de abacaxi. Quem estudou na rural sabe o que é um churrasco de patinho amaciado com suco de abacaxi. Bem, bromeliáceas também têm outras utilidades. Podem servir como cerca-viva, barreiras antierosivas, como as neomáricas de 2 slides atrás. E aqui são 2 fotos tomadas na internet. A Neuregelia joannis, uma bromélia de ocorrência na Mata Atlântica, inclusive aqui no estado do Rio de Janeiro, que é utilizada para a reprodução de uma espécie de sapo, sapinho Dendrophryniscus brevipolicatus. Esse nome é complicado. Esse nome eu deixo para o meu amigo Jorge Antônio. Outro grupo de espécies com muito potencial paisagístico, que a gente até usa, só que usa da forma errada.
muitas vezes as orquidáceas, as orquídeas, eu quase falei bromélias, mas as bromélias também são alvo de extrativismo predatório. Orquídeas e bromélias. Muitas vezes são retiradas da natureza ou por populares, pessoas que fazem trilhas, pessoas que adentram a mata por alguma razão, outras vezes por comerciantes mesmo, que as retiram às vezes populações inteiras para venda em feiras, mercados. E isso se deve, em parte, àquela história que eu falei lá no começo. A gente não explora as espécies, não faz um melhoramento, não estuda, não conhece direito os mecanismos de propagação. Isso não é uma crítica, de forma alguma. A Mata Atlântica tem uma diversidade absurda e a gente corre contra o tempo. A pesquisa existe, mas ela não consegue, ela não tem perna para alcançar o tamanho do problema, que é a destruição cada vez maior dos nossos ecossistemas naturais, dos nossos ambientes naturais. É o aterramento de brejos, é o fogo nas formações florestais primitivas, é o extrativismo, é o desmantelamento das cadeias ecológicas, das teias ecológicas. As orquídeas são espécies importantíssimas dentro desse processo. E eu trago aí como exemplo nossa amiga Oncidium. Provavelmente essa espécie eu identifiquei como Oncidium baueri, que é uma planta bastante comum na casa de muita gente, inclusive na minha. E para finalizar, vou falar de dois usos paisagísticos não tão convencionais, mas que têm encontrado mais e mais espaço no nosso dia a dia, espaço na mídia. Um desses usos são os jardins de chuva, um conceito criado por um cidadão do Zimbábue, Zephania Firi Maseko, conhecido como Homem que Plantava Chuva, que criou esse conceito de você ter locais com alta permeabilidade, onde você vai implantar um conjunto de vegetais que vai favorecer essa infiltração das águas. São vegetais adaptados a condições de alagamento sazonal, alagamento periódico, e que vão, então, dentro de uma cidade, esse conjunto, esses jardins de chuva, facilitar a infiltração, a redução de escoamento superficial, a minimização de enchentes, redução do pico de cheias. Em alguns lugares, esses jardins têm sido muito falados. Aqui no Rio de Janeiro, eles estão ainda em fase embrionária, mas grande potencial para essa prática ser expandida. Da mesma forma que nós precisamos expandir o conceito dos jardins filtrantes. Essa foto é tirada da internet, aliás, como as fotos do slide anterior, que são sistemas de tratamento de águas servidas baseados em soluções naturais. No caso, a gente, quando fala em água servida, a gente vai dividir essas águas em águas cinzas e águas negras. Eu também não sou sanitarista, mas estou passando para vocês o que a gente tem de interface com outras categorias. Eu entro com as plantas. Outros profissionais entram com seu conhecimento em suas respectivas áreas. Mas a gente vai ter basicamente as águas cinzas e as águas negras. Águas cinzas são águas de lavagem de louça, água de sabão, água de lavagem de mão. E águas negras seriam as águas derivadas de esgotamento sanitário, cocô. No caso, os jardins filtrantes eles se prestam principalmente ao tratamento de águas cinzas. Essas águas servidas com menor potencial poluente. E são bastante eficazes na redução de DBO, né, demanda bioquímica de oxigênio, através da atuação das bactérias que vivem naturalmente no sistema de raízes dessas plantas,
a famosa ecologia da rizosfera. E essas bactérias são capazes de consumir esses poluentes e purificar essas águas, reduzir então essa carga de poluente, reduzir a DBO e proporcionar um descarte de águas mais limpas para o retorno dessa água à natureza. Isso aqui, no caso, é um projeto de jardim filtrante Ecoparque Natura, Benevides, no estado do Pará. Mas a gente tem, por exemplo, eu infelizmente não tenho uma foto, é um pecado não ter uma foto dessa construção. A gente tem um jardim filtrante aqui na cidade do Rio de Janeiro, instalado no Parque de Madureira, num dos setores mais novos do parque. E com esse slide a gente encerra essa apresentação. Quero agradecer a todo mundo que assistiu. Se você gostou desse vídeo, peço que você divulgue. Se você não é inscrito no canal, peço que se inscreva no canal. Curta o vídeo, comente, faça suas críticas. Se tiver elogio, eu também agradeço. E até a próxima semana com mais um vídeo do nosso canal Florestas Secundárias.